Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja aí sobre a sua vida no dia de hoje. Vamos para o nosso devocional? E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. E a palavra do Senhor nos diz assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amém? Queridos, esse texto nos traz uma realidade muito interessante. Nós temos aí duas portas. E é interessante, queridos, que o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 9, vai falar que Ele é a porta. Quem entrar por Ele encontrará a vida eterna. E aqui ele vai mostrar que essa porta, ela é estreita. O verso 13 começa assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Amados, nós sabemos que servir ao Senhor não pode ser de qualquer forma. Nós entendemos que a salvação é pela graça. A palavra nos diz na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Mas para seguirmos a Jesus, para servirmos ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, nós precisamos seguir os passos dele. Nós precisamos fazer a vontade dele. Não tem como nós termos o Senhor Jesus somente como Salvador. Ele precisa ser Senhor também das nossas vidas. Nós precisamos obedecê-lo. Se você pegar o próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a palavra vai nos mostrar vários detalhes que nos mostram a importância de fazermos a vontade do Pai. Se você pegar aqui no verso 21 do mesmo capítulo 7, o texto nos fala assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é simplesmente, queridos, nós irmos à frente, falarmos que recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não é simplesmente isso, querido, mas sim viver uma vida conforme a vontade do Pai. Por isso que o Senhor Jesus fala no verso 13 e 14 que essa porta, querido, ela é estreita. E no verso 14 ele vai dizer: e são poucos os que o encontram. Que nessa manhã, querido, nós possamos passar por essa porta estreita, possamos lutar contra o pecado. É no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 11, no verso 12, que a palavra nos diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Que possamos nos esforçar, queridos, para fazermos a vontade do Senhor e passarmos por essa porta estreita, porque o texto que nós lemos fala que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. É um caminho mais fácil, o caminho de fazermos a nossa própria vontade. E são muitos os que entram por ela. E infelizmente, muitos têm se perdido, porque têm procurado esse caminho. Que possamos entrar pela porta estreita, e essa porta se chama de Senhor Jesus. A palavra nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 14,
No verso 6, Senhor Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus, nesse dia de hoje, te abençoe com poder e grande graça, em nome de Jesus.